Boa noite. Nós não vamos fazer no formato de uma palestra formal, como são as palestras quarta-feira, e domingo. Nós vamos fazer num formato um pouco mais leve, mais, como podemos dizer, mais interativo. Então, algumas vezes eu irei perguntar algumas coisas para vocês, e a pergunta não é retórica, para responderem mesmo, tá? Bom, quando me propuseram o tema, o progresso intelectual e o progresso moral, se tivesse parado aí, tudo bem. Mas aí resolveram dar um nome pomposo, né? Alicerces para a evolução do ser. E eu fiquei pensando, o que eu vou falar a respeito disso? Por que o progresso intelectual e o progresso moral representam alicerces para a evolução do ser? Onde estão esses alicerces? Como construí-los ou como estruturá-los? Alicerce pressupõe construção. Alicerce é feito para suportar alguma coisa, para suportar uma construção. Construção pressupõe esforço, pressupõe trabalho, pressupõe projeto, pressupõe fazer alguma coisa, construir algo. Por que esforçarmos? Se o progresso intelectual e o progresso moral são alicerces para a evolução do ser, para que construir esse alicerce? Com que propósito? O ser humano detesta desperdiçar energia. Aliás, qualquer ser vivo detesta desperdiçar energia. A gente sempre procura ficar no momento de menor gasto possível de energia. Todo um trabalho nos demanda muito esforço, nós arrumamos uma forma de automatizá-lo, nós arrumamos uma forma de fazer com que ele seja menos penoso. Boa noite. Boa noite. Nós não vamos fazer no formato de uma palestra formal, como são as palestras quarta-feira, e domingo. Nós vamos fazer num formato um pouco mais leve, mais, como podemos dizer, mais interativo. Então, algumas vezes eu irei perguntar algumas coisas para vocês, e a pergunta não é retórica, para responderem mesmo, tá? Bom, quando me propuseram o tema, o progresso intelectual e o progresso moral, se tivesse parado aí, tudo bem. Mas aí resolveram dar um nome pomposo, né? Alicerces para a evolução do ser. E eu fiquei pensando, o que eu vou falar a respeito disso? Por que o progresso intelectual e o progresso moral representam alicerces para a evolução do ser? Onde estão esses alicerces? Como construí-los ou como estruturá-los? Alicerce pressupõe construção. Alicerce é feito para suportar alguma coisa, para suportar uma construção. Construção pressupõe esforço, pressupõe trabalho, pressupõe projeto, pressupõe fazer alguma coisa, construir algo. Por que esforçarmos? Se o progresso intelectual e o progresso moral são alicerces para a evolução do ser, para que construir esse alicerce? Com que propósito? O ser humano detesta desperdiçar energia. Aliás, qualquer ser vivo detesta desperdiçar energia. A gente sempre procura ficar no momento de menor gasto possível de energia. Todo um trabalho nos demanda muito esforço, nós arrumamos uma forma de automatizá-lo, nós arrumamos uma forma de fazer com que ele seja menos penoso. Por que me esforçar para construir algo se eu não sei para que serve? Se eu vou falar de alicerce, de progresso, por que progredir? Qual é o objetivo de nós progredirmos? E a gente tem que progredir em duas frentes. Pressupõe um progresso intelectual, e progresso intelectual não são apenas as ciências exatas, né? Normalmente a gente pensa em ciências exatas, mas tem as ciências humanas, ciências médicas, ou seja, pressupõe um esforço tanto na parte intelectual quanto na parte moral. E aí eu pergunto, progredir para quê? Para que
construir alicerces para progredir nos dois lados, moral e intelectualmente. Se eu perguntar para vocês querem progredir? Eu acho que a resposta vai ser sim. Agora eu vou fazer a pergunta mesmo. Para quê? Por quê? A pergunta não é retórica. Progredir para quê? Pode responder? Pode. Para evoluir. E eu quero evoluir por quê? Eu não quero continuar nessa mesmice, eu quero mudar. Você quer mudar, mas mudar pressupõe esforço, pressupõe trabalho. Mas o esforço é gratificante. O esforço é gratificante. Interessante a resposta. O que mais? Ixi. Então eu acho que o tema vai ser bom. Eu acho que vai ajudar a gente a pensar um pouquinho nessa questão. Então, progredir moralmente, progredir intelectualmente, para eu chegar onde? Onde essa evolução, né, vai nos levar? Onde essa evolução nos levará? Qual a nossa meta, enfim? Porque não adianta, gente. Se a gente não tiver meta, a gente não trabalha. Né? No meu trabalho profissional, vivem me cobrando datas de entrega das coisas. E quando eu digo, eu não tenho data, eu não consegui reunir os materiais necessários, sequer para elaborar algo para informar uma data. E aí, sabiamente, o chefe vem e diz assim, tá bom, me dá a data da data. A data da data é, em qual data você me dará a data do projeto? Ou seja, se deixar solto, daqui uma semana, então, sabe o que é? Não deu, e corri. Não, me dá a data da data. Quando você me dará a data? Porque aí a gente tem um foco, a gente tem um objetivo, a gente tem do que pensar ou correr atrás. Felicidade, essa é a nossa meta. Como a senhora mesmo falou, né? Embora não tenha usado o termo felicidade, é gratificante. Ninguém faz nada se não for pela busca da felicidade. Ninguém faz nada por imposição para sofrer. Você tem que fazer isso, mas é penoso. Se eu não vir algum objetivo, no estágio evolutivo em que nós estamos, é difícil nós fazermos algo, porque, sei lá, dizem que é bom, dizem que é, mas eu estou sentindo, eu estou percebendo, a gente busca a felicidade. Sempre nós buscamos a felicidade. E o que tem a ver felicidade com progresso moral e progresso intelectual? Será que tem relação entre os dois? Será que tem relação entre felicidade e progresso? Não sou eu que vou responder. Tem um carinha aí chamado Allan Kardec, você já ouviu falar dele? Esse cara é bom. Esse cara tem umas coisas muito interessantes escritas em algumas obras. Eu me baseei apenas em O Livro dos Espíritos para poder orientar essas questões que nós estamos levantando. Então, vamos ver se realmente progredir tem alguma coisa a ver com felicidade. O que não se pode fazer numa existência, faz-se em outra. É assim que ninguém escapa da lei do progresso. Depois eu vou dizer de onde eu estou tirando isso. Gente, parece uma ameaça, né? É assim que ninguém escapa da lei do progresso. Então a lei é inescapável. Né? Parece uma ameaça a princípio, lendo assim. Que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real. Ah, tá. Ninguém escapa da lei do progresso, não para ser punido, mas ninguém escapa por quê? Porque as recompensas virão de acordo com o merecimento real de cada um. E que ninguém fique excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, sejam quais forem os obstáculos que encontrem no caminho. Isso é uma pequena parte da questão 222 de O Livro dos Espíritos. Essa questão, na verdade, ela não tem uma pergunta associada. Na verdade, ela é uma consideração. São considerações acerca da pluralidade das existências, ou seja, acerca da reencarnação. É uma questão longa, pega várias páginas, só que lá no meio da questão tem esse ponto. O que não
existência faz-se em outra. É assim que ninguém escapa da lei do progresso. Cada um recebe aquilo pelo que fez. E ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, sejam quais forem os obstáculos que encontrem no caminho, ou que encontremos no caminho. Ou seja, os Espíritos estão dizendo aqui que reencarnação versus progresso, versus evolução, tem a ver com felicidade, porque felicidade suprema está ligada à questão evolutiva. Mas eu não me deixo satisfeito. Eu queria mais. Será que tem mais alguma coisa, em mais algum lugar, alguma informação atrelada à questão de felicidade e progresso? A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Bom, tá bom, a gente aspira à felicidade suprema, vai então progredir, né, crescer, conforme nós vimos anteriormente, está ligada à questão de felicidade, ok. Mas a gente tem que pensar no passo a passo, como nós dissemos, né? Estou gerenciando um projeto, o projeto da minha existência. Mas eu sou um espírito imortal. Eu sou um espírito que não terei fim. Então um dia eu serei feliz. Mas um dia é algo muito aberto, né? Um dia. Quando? Mas eu estou vivendo hoje aqui na Terra. Dá para ser feliz aqui? Dá para eu talvez trabalhar alguma coisa? O que isso tem a ver com o progresso? E tem uma questão que o Kardec faz, essa correlação. A felicidade terrestre é relativa. Por quê? Porque uma pessoa que está numa dada situação, ele pode ter sido promovido, ele pode ter crescido, ele está feliz com aquilo. O outro pode ter perdido sua oportunidade, pode ter perdido o emprego, pode estar numa situação que ele está socialmente ou financeiramente rebaixado. Então, para um, a mesma situação pode ser felicidade ou não. E o Kardec quer saber, mas existe um padrão? Existe alguma coisa que nós poderíamos utilizar para dizer assim, olha, nesse caso aqui eu posso considerar como felicidade? É muito interessante a resposta dos Espíritos. Para a vida material, é a posse do necessário. Então, qual é a medida comum de felicidade para os homens? Para a vida material, seria a posse do necessário. Mas como é difícil definir o que é necessário, né? Então, já tenho aquilo, mas eu quero mais, e começo a sofrer porque eu quero o supérfluo. Quantos de nós não sofremos por causa dos supérfluos? Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, mesmo vivendo hoje, aqui na Terra, mesmo estando encarnados, mesmo contando, falando, pensando apenas na existência atual, vejamos que o progresso intelectual que tem a ver com a questão do necessário, com a questão mais voltada ao material, nos auxilia. Eu posso ser feliz se eu tiver o necessário. E, moralmente falando, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, mas para ter fé no futuro, também não pode ser uma fé que se esboroa, né? Uma fé que não tem consistência. Mas fé é fé, né? Mas os Espíritos vêm trazer que a fé, para ela ser inabalável, ela tem que estar apoiada na razão. Então, fé ligada à questão moral, progresso intelectual ligado às questões materiais, mas se eles não estiverem interligados, eu terei algumas dificuldades para trabalhar isso. Mas é interessante notar que a gente vai evoluindo um pouquinho de cada vez aqui no nosso raciocínio. Então, dá para ser feliz aqui na Terra? Dá para ser feliz aqui na Terra, pensando nas questões intelectuais e morais. Vamos avançar um pouquinho mais. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Bom, já que a nossa meta, então, é sermos bons espíritos, eu não sei se vocês sabem, mas nós somos os benfeitores de amanhã. Nós somos os benfeitores de amanhã.
Amanhã, não amanhã, hoje é 19, né? Não amanhã, dia 20, mas nós somos os benfeitores do futuro, ou seja, nós estamos nos preparando. Nós estamos, através das experiências que nós vivemos, justamente ganhando estrutura para podermos colaborar na obra da criação, no universo, etc. E o Kardec pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? O que vocês acham? Vamos, gente, vocês são bons espíritos, não são? Trabalhar. Trabalhar. Gostar do bem, do bom, do belo. Gostar do bem, do bom, do bonito, O que do traz belo. satisfação. O que traz satisfação. Amor. Ajudar. A felicidade aos outros. A felicidade aos outros. Dar felicidade aos outros, ajudar, Fazer o bem. fazer o bem. É ver o bem superar o mal. É ver o bem superar o mal. Compartilhar. Compartilhar. O povo aí do fundo, os que não estão dormindo, os que estão acordados, conseguem A vitória sobre o mal. a vitória sobre o mal. Porque os bons espíritos estão para ajudar, né? Isso, para a gente, quando você vê alguém mal, e você conseguir levantar a pessoa, é gratificante demais. E para os bons espíritos, eu creio que isso é uma das questões. Uma das questões. O que mais? Olha que interessante a primeira parte da resposta. Em conhecerem todas as coisas. Interessante que vocês invariavelmente deram as respostas, ou quase todas elas voltadas à questão moral apenas. Mas olha, uma questão intelectual, ela é importante. Porque para fazer o bem, eu tenho que saber fazer o bem. Para fazer o bem, eu tenho que saber dizer não em alguns momentos. Para fazer o bem, eu tenho que deixar o outro passar por experiências duras muitas vezes, mas que vão auxiliá-lo. Então nós temos que saber fazer o bem. E saber fazer o bem não é super proteger o outro, não é colocar o outro numa redoma. Eu amo demais o meu filho e não deixo que nada aconteça com ele. Esse nada é nada mesmo, né? Muitas vezes, né? Não consegue nem andar sozinho, que já estão amparando. Ou seja, eu preciso ganhar musculatura intelectual, eu preciso ganhar estrutura intelectual. Nós precisamos ganhar essas estruturas. Então, a primeira parte da resposta dos espíritos é essa. Eu separei de propósito, só para apresentar. Na verdade, a resposta ela vem em uma sequência. Tá? Aliás, uma coisa que eu não disse. Como ficaria muito maçante eu usar muitas vezes a resposta inteira, a pergunta inteira, tem perguntas de várias páginas, eu pensei partes das perguntas e das respostas. Mas em toda a apresentação eu coloco a fonte. Então eu sugiro que vocês consultem, tá? Para que vocês vejam que nós estamos usando dentro do contexto que realmente está sendo apresentado. Porque pensar questões fora de contexto, às vezes é um tanto quanto perigoso. Às vezes a gente consegue deturpar ou pode deturpar. Então, eu sempre coloco aqui embaixo a referência. Olhem a referência depois, para que vocês tenham certeza, né, do que nós estamos colocando. Mas a primeira parte, então, refere-se à questão de conhecer todas as coisas. E a segunda parte, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que causam a desgraça dos homens. Então, mas como é que eu consigo não sentir ódio, ciúme e inveja? Porque o conhecimento de todas as coisas já me mostrou que isso não é produtivo, que isso não permite que eu evolua, que isso me causa sofrimento. A ignorância causa sofrimento
Porque muitas vezes nós não sabemos como resolver algo, como fazer, ficamos em dúvida, isso nos causa aflição, nos causa sofrimento. E as questões, as paixões que causam dificuldades para os homens, também nos causam sofrimento. Imaginemos se Jesus fosse um espírito invejoso, ciumento ou ambicioso. Deus me concedeu a guarda do planeta. Esse povo vai evoluir, nem que seja na marra. Pronto. Já, se fosse ambicioso, já teria acabado com a gente. Né? Porque assim, esse daqui não tem jeito. Vou ter que fulminar esse bichinho aqui, porque esse aqui não vai. Vamos tentar com o outro. Afinal de contas, o Pai me confiou um planeta, tem que fazer. Não, Jesus não pode ser um espírito ambicioso nesse sentido de paixão ruim. Imagine se quando Jesus foi aviltado, se quando cuspiram nele, se quando o crucificaram, se ele tivesse sentido ódio. Ele teria queimado as pessoas à frente só com um olhar. Com o cabedal de conhecimento que ele tem, com a manipulação dos fluidos, bastaria um descuido, se fosse possível, que não é, nós sabemos, para que ele causasse uma tragédia. Então a gente percebe que a felicidade dos bons espíritos está no conhecimento de tudo, e o conhecimento gera automaticamente essa libertação dessas paixões. Quem nunca ouviu a frase, eu morro de ciúmes, eu queimo, estou queimando de ódio? É queimar mesmo, né? Eu me roubo de ciúmes, né? Roer mesmo, senão as unhas, se sentir roído por dentro. Ou seja, essas paixões, enquanto nós não aprendermos que elas nos fazem mal, nós não nos libertaremos delas. Então, isso é uma parte da resposta da questão 967 do Livro dos Espíritos, natureza das penas e gozos futuros. Tá? Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Ainda nessa questão, estamos ainda vendo a questão de progresso versus felicidade. Progresso intelectual e progresso moral, alicerces para a evolução do ser. De vez em quando o Sandro tem uns repentes bons, né? Foi ele que propôs o tema, né? E realmente, né? Alicerces para a evolução do ser. Dá o que pensar essa questão dos alicerces. Como visto, então, evolução é sinônimo de felicidade. Né? Então, eu evoluo, eu me liberto de certas emoções, eu me liberto de certas paixões e, através do conhecimento, eu vou percebendo melhor as coisas. Todos buscamos a felicidade. Pelo menos eu acho que sim. Estou pressupondo. Alguém aqui não busca a felicidade? Se não buscar, a gente vai procurar um psicólogo, um psiquiatra para recomendar, porque aí trocou algum tipo de problema, né? Nós buscamos naturalmente felicidade. Tá bom, então, já que felicidade está relacionado com evolução, com progresso moral, intelectual, com esses alicerces, com essas estruturas, como que eu construo esses alicerces? Porque alicerces me sustentam. Alicerces sustentam. Como construir os alicerces que nos sustentarão nessa busca? Que ferramenta usar? Tá bom, eu quero ser feliz. Ok, eu tenho que progredir intelectualmente. Eu tenho que progredir moralmente. Progresso intelectual e moral vão me dar o que nós chamamos de evolução. Tá bom, todos nós sabemos disso. E por que os nossos alicerces normalmente são tão frágeis? Por que normalmente os nossos alicerces são quebradiços? Por que normalmente alguém nos afronta e nossos alicerces quebram? Que ferramenta a gente pode usar para fortalecer esses alicerces? Podemos usar o amor, a caridade, a compaixão, a tolerância. Aceitar toda essa mudança, para poder aceitar isso, é uma ferramenta. Porque se a gente nos mudar, está aberto para a mudança, vamos continuar sendo os mesmos. Reconhecer então que eu preciso mudar em alguma coisa. Aprender que eu preciso mudar e crescer, né? Aprender, estar aberto para
Está aberto a mudanças, a aprendizado. Se eu não quiser, eu te conheço. Autoconhecimento. Você precisa de um autoconhecimento para você trabalhar a sua reforma íntima. Aí você trabalha a reforma íntima e tem que ter estudo, porque se você vai ter que saber de tudo, você tem que estudar. Então, é você unir as questões, né? Sem o autoconhecimento, como é que eu vou saber aonde eu tenho que trabalhar? Então, é fazer um mergulho profundo, né? Tentar trazer isso à tona e começar a mãos à obra, né? Autoaceitação. Autoaceitação? Primeiramente, a autoaceitação, depois isso que a Sheila Tá. Primeiramente, a pessoa, eu acho que tem que querer. Tem que querer. Querer, tem que ter perseverança, tem que saber o que quer. Tem uma piadinha no Facebook, tem uns bonequinhos, né? Um líder e os bonequinhos respondendo. Tem um bonequinho que fica assim: quem quer mudança? Todos eles: eu! Quem quer mudar? É bem por aí. Eu quero mudança, mas eu quero que... Existe uma entidade etérea chamada Outros. Essa entidade etérea, ela é culpada por tudo de ruim que acontece na nossa vida, no país e na terra. O problema são os outros. O meu filho está em más companhias, ou seja, as más companhias são os outros. Eu tive um problema, mas foi o outro que me afrontou, foi o outro que me provocou. É uma entidade etérea, os outros, né? O que a gente não percebe é que nós somos os outros dos outros. Então, realmente, eu tenho que querer. Vamos ver o que os Espíritos falam a esse respeito. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque ainda não tem a vontade para secundá-los, não tem a vontade para apoiá-los. Então, os primeiros progressos, eles vão se dando pela força das coisas. Os famintos ali estão preocupados em procurar comida e alimento, estão ali na deles. O progresso vai se fazer? Vai, lentamente, pela força das coisas. Seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo. Tem a ver então com consciência, com conhecimento e tem a ver com vontade. Então eu tenho que ter vontade. Na vontade mal dirigida, olha, eu tenho uma carroça que é puxada por um burro. Aí eu vou tirar o burro, porque se o burro ficar doente, coitado, né? Eu fico sem plano B. Então eu vou substituir o burro por 500 galinhas. Eu vou amarrar 500 galinhas na carroça, e se uma ficar doente, são 499. Elas vão puxar a carroça igual. Vão? Como é que eu vou direcionar 500 galinhas no mesmo caminho? Vontade mal direcionada é como um bando de galinha amarrado numa carroça, cada um vai para um lado, né? Ou seja, se eu não tenho a vontade direcionada, eu saio fazendo 1 milhão de coisas. Então, precisa ter vontade direcionada. Para eu ter vontade direcionada, eu tenho que conhecer-me. Eu tenho que ter consciência perfeita de mim mesmo para saber onde eu estou, onde eu quero chegar, qual é o esforço a ser utilizado. Nós tiramos, né, da questão 609 do Livro dos Espíritos dos Três Reinos, e aquela frase ali é nossa: vontade, eis a chave. Vontade é uma ferramenta. Então, o progresso intelectual, moral, dos alicerces tem a ver com felicidade, mas não apenas com felicidade. Para que eu chegue à felicidade, eu preciso da vontade para construir alguma coisa em cima disso. Depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição. Então eu posso continuar morando ao relento, eu posso construir alguma coisa na rocha ou em qualquer outro lugar. Então, depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? A resposta parece óbvia, né? Sim. Ou seja, depende dos espíritos. Quem são os espíritos? Nós. Não são os outros. Nesse caso não são os outros, né? Nesse caso somos nós. Olha que interessante. Depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição. Certa
Certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Desejo, vontade, nesse contexto, aqui são sinônimos. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança rebelde. Isso nós pegamos do livro dos Espíritos 17. Mas aí, lendo isso, me surgiu uma dúvida. Será então que a passividade leva à perfeição? Porque está falando que eu tenho que ser submisso à vontade de Deus, eu tenho que ser dócil como uma criança dócil, então a submissão leva à perfeição, é isso? Não. Então agora vocês me convencem do contrário, né? Porque é Kardec que escreveu isso aqui, os espíritos que escreveram isso. A minha interpretação está errada? Então me digam onde minha interpretação está errada. Docilidade não tem a ver com passividade. Você pode aceitar o que se coloca para você, mas questionar. O exemplo de uma criança rebelde, você pensa que era criança mal criada. Não são os filhos mal criados, mas são os filhos que recebam as instruções, raciocinem e aceitem. Não impede que você não possa questionar, até porque a fé tem que ser raciocinada. Senhor, dá-me paciência, mas tem que ser agora. E não me dê força, se me der força eu mato um. Eu preciso de paciência, mas tem que ser já. Estou brincando, é óbvio, né? Mas vamos lá. Pacífico não significa ser passivo. Ok. Ser pacífico não significa ser passivo. Concordo. Mas ele fala aqui que eles alcançam mais ou menos rápido, ou seja, nós alcançaremos a perfeição mais ou menos rapidamente, conforme o nosso desejo. Então aqui desejo eu posso interpretar como vontade, eu posso interpretar como determinação. Então eu tenho vontade, tenho desejo, tenho determinação, eu vou progredir, eu tenho foco naquilo que eu quero. Mas além disso eu preciso também de submissão à vontade de Deus. Então me expliquem o que é essa submissão à vontade de Deus. Andar na linha. Oi? Andar na linha. Andar na linha. Como dizia um chefe meu, estava um passo no abismo. Tivemos uma ideia brilhante e demos um passo à frente. Eu falei assim, sem asas, a ideia não foi muito boa. Andar na linha, que linha? Compreensão das suas leis. Compreensão das suas leis. Alguém mais ia falar alguma coisa aí atrás? Compreensão. Espera um pouquinho só. Andar no caminho do meio. O caminho do meio. Como dizem os budistas, por exemplo. Não, é compreensão das adversidades que você tem durante a sua vida, né? Desde o momento em que você nasce até Então, existem várias adversidades. É você compreender e estar dentro das leis divinas. Compreender essas leis e buscar andar dentro das leis divinas. Eu gosto dessa mulher, tá vendo? Ela incorpora Kardec de vez em quando, né? Senda, você tem razão. Numa série de questões que você colocou. E as outras pessoas também. Vamos fazer o seguinte, vamos avançar um pouquinho e vamos buscar em Kardec o subsídio para que a gente possa realmente entender o que significa ser essa submissão à vontade de Deus. Porque senão dá aquela ideia assim, eu sofro porque Deus quer. Eu estou aqui porque Deus quer. Eu não faço nada para mudar minha vida, porque se é assim, é porque Deus quer. Não é isso. Não é essa a ideia, realmente. Então, a primeira parte acho que está muito clara, né? O movimento, né, de se conseguir alcançar a perfeição depende do nosso desejo, da nossa vontade. Vejamos uma questão clássica do Livro dos Espíritos sobre um novo enfoque. Né? Tem uma questão do Livro dos Espíritos que eu tenho certeza que vocês sabem a resposta. Resposta padrão número 1. Qual é? Muito bem. Não foram
foram criados bons nem maus, foram criados, ou fomos criados, simples e ignorantes. Botei um serzinho aqui, talvez simples e ignorante relacionado a nós, né? Ou seja, está lá na vidinha dele, comendo as coisas dele e não se preocupa com o resto. Mas vamos perceber, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Mas o que me interessa é a próxima parte da pergunta da resposta. A cada um deu uma missão, deu uma oportunidade de trabalho. Missão, trabalho. Com o fim de esclarecê-los. Olha de novo o progresso intelectual aí. Com o fim de esclarecer. Ou seja, Deus nos deu missões, Deus nos permite encarnarmos, por exemplo, Deus faz com que nós enfrentemos adversidades. Para quê? Porque Deus é sádico? Não, para que nós possamos esclarecermos, para que nós possamos enfrentar as coisas e superar. Uma professora na escola que desse, que ensinasse, por exemplo, e eu já presenciei isso. A professora vai e ensina o algoritmo da soma para o aluno. Aí ele sabe somar. Você dá os números lá e ele soma. Aí ela vai e ensina o algoritmo da subtração. Ele aprende. Beleza. Subtração e soma. Aí ela propõe um problema. Eu detestava na escola problema. Ela propõe um problema. Eu tenho 10 maçãs e comi 5. Com quantas eu fico? E eu já ouvi o aluno perguntar: professor, é de somar ou de subtrair? Porque o algoritmo da soma ele conhece. O algoritmo da subtração ele conhece, mas ele não sabe o que fazer com isso. Ele não sabe. Por que aprendi isso? Não sei. Eu aprendi isso. Agora, quando aparece um problema real na vida dele, é de somar ou de subtrair? Você fala para ele: não, subtrai. Beleza, ele resolve. Mas ele não soube aplicar. Deus deu a cada um uma missão, com o fim, com o objetivo de que nós nos esclareçamos e de fazer chegar progressivamente à perfeição. Então, primeiro, progresso não é de uma hora para outra. Dormi perfeito, acordei perfeito. Amanhã, não é que nem dieta, né? Segunda-feira eu entro numa dieta rigorosa. Segunda-feira eu começo. Encarnação não é assim. Isso também não funciona, tá? Mas a nossa encarnação diz assim: a partir de amanhã não erro mais. É um processo. Então, Deus deu a cada um uma missão, com o fim de nos esclarecer, de nos fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximar-nos de si. Perfeição, felicidade, é aproximarmos-nos do Criador. E aproximarmos-nos do Criador significa o quê? Compreendermos as suas leis. Para que eu me submeta a algo de livre e espontânea vontade, eu tenho que perceber, eu tenho que ter certeza que aquilo é bom, que aquilo vai dar resultado. Senão é ditadura, senão é imposição. Então, quando nós somos dóceis às leis divinas ou às leis naturais, ou como está lá, ser dócil à submissão, ser dócil ou ser submisso a Deus, à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? São suas leis. São suas leis. Então, quando nós temos certeza de que algo é bom, nós nos submetemos a esse algo. Naturalmente, ninguém precisa ficar no nosso pé, ninguém precisa ficar monitorando, ninguém precisa ficar fiscalizando. Então, Deus deu a cada um de nós missões para que nós possamos nos esclarecer, e com esse esclarecimento nós vamos progredindo cada vez mais, conhecendo a verdade das leis divinas, das leis naturais, e com isso nós nos aproximamos do Criador, e com isso nós compreendemos melhor as leis. Então não nos tornamos rebeldes ante as leis naturais. Quem nunca ouviu uma frase assim: eu sei que eu vou me dar mal, mas fulano vai me pagar. Mas
que eu vou me dar mal, por que eu vou fazer isso? Porque intelectualmente eu sei que eu vou me dar mal, mas eu ainda não apreendi a lição. Eu só aprendi. Eu sei, eu reconheço, eu vou me dar mal, mas ele vai me pagar. Mas por quê? Porque aquilo ainda não é patrimônio, aquilo ainda não foi internalizado, aquilo não passou para o lado dos sentimentos, ainda não se transformou em moral, em valor para mim. Tem uma melhor ainda, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma molhada para não sair dela, né? É pior ainda. E aqui, ser dócil, ser submisso à vontade de Deus, é conhecer as leis naturais e praticá-las, vivenciá-las. É nesse sentido. Tá? Para que ninguém saia daqui dizendo, tem que ser dócil, então tem que ser passivo. Não é isso. Tá claro? Não sou eu que estou dizendo. Estamos pegando do Livro dos Espíritos, estamos pegando de Kardec. Avançando um pouco. Já que é para ter vontade, já que é para a gente, né? Que é para a gente fazer algo, já que a vontade é uma ferramenta, é a ferramenta talvez que ajuda, não dá para a gente pular etapa? Não dá para queimar etapa? Não dá para ser perfeito logo de uma vez? Vamos lá, vamos fazer tudo que eu tenho que fazer nessa vida e resolver nessa vida de uma vez? Quero ser espírito puro? Não amanhã, até o final da minha vida. Eu vou viver ainda o quê? Mais uns 20 anos, talvez uns 30 anos, então, quero ser perfeito no final desse tempo. Tem uma questão que o Kardec pergunta isso. Quando uma conduta perfeita pode se transpor já nesta vida todos os graus da escala e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Nossa, isso foi categórico, viu? Não. Por que não? Oi? Eu tinha uma professora de matemática, quando ela perguntava as coisas, a gente falava assim, a gente tinha medo de errar. Aí um dia ela parou e falou assim, gente, se vocês querem que errar, errem com convicção. Não falem entre os dedos. Porque errar não é vergonha. Errar significa o seguinte, estou tentando, estou testando. Né? Então, vocês murmuraram alguma coisa aí que eu não entendi. Vamos lá, vamos voltar. Por favor. Porque você ainda não tem o conhecimento de todas as coisas. Você tem que evoluir. Então, talvez o que eu ache que seja perfeição não é perfeição. Né? Então, não dá para eu... Como é que eu vou ter... Fazer esse julgamento. Oi? Não dá para fazer esse julgamento. Eu Não. vou fazer de acordo com o meu ponto de vista. De acordo com o meu ponto de vista, de acordo com o meu conhecimento. Sim. Quantos pais, depois que os filhos estão adolescentes ou adultos, falam assim, mas eu fiz o melhor que eu podia, onde foi que eu errei? E aí depois procura um livro de educação, não, um livro de educação, vai assistir uma palestra com um especialista, um psicólogo, e fala assim, eu fazia tudo errado, como é que pode? Mas eu fiz de boa mente, eu achei que eu estava acertando, ok, achou, mas não estava, não tinha o conhecimento. Quem já assistiu aqueles filmes, aqueles programas, o Encantador de Cães, e parecido, né? Vai lá a dona passear com o cachorro que leva a dona para passear. E aí o cara chega do lado e fala assim, não, você está fazendo tudo errado. Não, mas eu estou tranquilo, eu seguro. Ele se sente estimulado. Mas como é que eu faço? O cara chega, pega o cachorro, pega a guia, levanta aqui do lado, levanta o pescoço do cachorro e vamos. Aí ela fala assim, é um encantador de cachorro. Não, ele entende a psicologia do bicho. Conhecimento. Aí a pessoa vai e faz igual. Mas o que aconteceu? É mágica? Não. Conhecimento. A gente não conhece a realidade do outro. A gente não conhece a realidade de um cachorro. A gente conhece a psicologia de cachorro, vai conhecer a psicologia de gente profundamente. Não é à toa que a gente erra com os filhos. Né? Consegue nem acertar na psicologia do cachorro. Mas enfim, não vamos nos jogar tão para baixo assim, né? Para sair ninguém deprimido daqui. Essas são oportunidades de conhecimento. Quando a gente vai em algum lugar, invariavelmente onde tem gato, ele vai e pula no colo da minha esposa, no colo da Cátia. E eu que adoro o bicho não chega. Até que um dia que eu descobri que quando a pessoa não gosta do bicho ou tem medo,
a pessoa fecha os olhos, né? Uma reação, assim, de diminuir. E isso para o gato significa, vem, é um convite, estou sendo carinhoso. E eu com o olho arregalado, vem, bichano, vem. Ele se sente ameaçado, está me encarando. E ela assim, né? Tipo, não quero o gato aqui. Aí ele pula nela. Né? Aí até a gente entender o que acontece. Gente, é isso. Aí você fala assim, nossa, como é que eu não percebi, como é que eu sabia? Faz parte do processo de aprendizado. Então, dá para a gente passar de uma vez, galgar? Não. Pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Vocês já responderam, né? Mas a resposta continua. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele não pode compreender. Gente, como é que pode ter qualidades que a gente não conhece? Não, mas para ser perfeito tem que ser bom, tem que ser altruísta, tem que ser caridoso, tem que ser amável, tem que ser bondoso, tem que ajudar, tem que... Nossa, tudo! O que mais? Há qualidades que nos são desconhecidas e que nós não podemos compreender ainda sequer. Então não dá para a gente pular. Quando é para ninguém ficar deprimido com isso, né? O importante é que quanto mais nós nos adiantarmos na vida presente, menos longas e penosas serão as provas que virão depois. Por quê? Porque eu não preciso repetir provas. Penoso é eu ter que refazer a prova. Penoso eu ter que fazer uma coisa, não aprender, tem que fazer de novo. Como vulgarmente a gente diz, né? Dar murro em ponta de faca. Só vai machucar minha mão, não vai resolver. Então, quanto mais nós nos adiantamos na nossa vida, quanto mais usamos a vontade, né? Menos longas e menos penosas. Menos longo e menos penoso tem a ver com felicidade. Se as minhas provas serão mais curtas e serão mais leves, eu serei mais feliz aqui na própria terra já. Né? As provas que virão depois, ou seja, eu serei mais feliz em função disso. E com isso, que conclusão que dá para a gente chegar? Há um processo evolutivo. O aprendizado não é apenas intelectual, é preciso vivenciar, é preciso sentir. Por isso que não dá para eu sair conhecendo, e na hora de colocar em prática eu não sei, é de somar ou subtrair. Na hora que eu me deparo com uma situação e que essa situação me afeta profundamente, a gente olha para Deus e fala assim, é de somar ou subtrair? Como é que eu aplico o que eu aprendi? Não sei. Não sei como fazer. Por quê? Porque falta-nos a vivência. Falta-nos passar pelos problemas, não por maldade divina, mas para que nós possamos, entendi, compreendi, realmente fui por um caminho e me fez mal. Aqui é o melhor caminho. Ainda que a sociedade, ainda que os outros, olha os outros de novo aí, ainda que os outros digam, você é um sangue de barato, você ajuda desse jeito, não acredito. Como que você pode agir desse jeito? Porque é o melhor caminho. Eu já aprendi, já é certeza, já introjetei esse aprendizado. A vida material é uma espécie de cadinho, é uma espécie de um depurador, onde a gente aquece alguma substância para transformá-la, para purificá-la. Então, a vida material é uma espécie de cadinho, pelo qual devem passar os seres do mundo espiritual para alcançarem a perfeição. Kardec está questionando, então por que a gente encarna? A vida encarnada é um depurador? É uma forma de eu me colocar à prova? Porque no mundo espiritual, eu fico junto daqueles que me são iguais. É fácil ser bom no meio de benfeitores. Ninguém me provoca, todo mundo me estimula ao bem. Quando eu erro, eles me chamam a atenção de uma forma amorosa, de uma forma tranquila. Nós que somos cara de pau, muitas vezes erramos de novo, porque sabemos que eles não vão dar bronca no sentido de expor aos outros. Agora, quando a gente encarna e é obrigado a estar numa dada situação, por que eu estou
estou naquela situação, se eu estou obrigado pelas conjunturas. É porque eu tenho que tirar proveito daquilo, eu tenho que aprender. E quando eu aprendo, eu não preciso mais daquela situação. E aí eu saio da situação. Aí eu me liberto dela. Porque eu já não preciso mais dela. Ela se torna menos longa e menos penosa. Então, é uma pergunta um pouco mais ampla, mas o que o Kardec está querendo perguntar, no final das contas, é: a vida material é esse depurador? Sim, é exatamente isso. Eles, os espíritos desencarnados, que somos nós, hoje encarnados, né, nos melhoramos nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Então a gente vai aprender, a gente vai crescendo como? Evitando o mal e praticando o bem. Mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que nós atingiremos num tempo mais ou menos longo, conforme os esforços em que empreguem o objetivo para o qual se encaminha. Então, de novo, a ideia de processo. Então, eu quero ser feliz, mas eu quero ser feliz hoje, ok? Dá para ser feliz hoje dentro de certo patamar. Se eu tiver o necessário, se eu tiver a consciência, se a consciência tranquila, eu consigo ser feliz. Não, mas eu quero a felicidade plena. Eu quero a felicidade dos espíritos puros. Ok, muita vontade, mas processo. Porque eu não vou conseguir saltar, eu não vou conseguir pular. A hora que eu me deparar com determinada situação, eu vou ver como é que eu ajo agora? Como é que eu faço agora? Como é que eu sei o que eu tenho que fazer e deixar de fazer? Então, só repetindo. Depois de muitas encarnações, depois de muitas depurações sucessivas, umas depois das outras, num tempo mais ou menos longo. Por que mais ou menos longo? Porque depende da vontade. Eu nunca vou perdoar o fulano. Nunca é um tempo muito longo. Mas esse nunca pode me atrasar no processo evolutivo indefinidamente, ou quase indefinidamente. Eu nunca irei ceder. Enquanto isso, eu sofro com isso e não progredo. Avançando um pouquinho mais. Kardec faz uma questão muito interessante. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque nós estávamos falando do ser individual até agora. Mas se nós partimos do pressuposto que a civilização é um ser coletivo, qual seria a resposta? A mesma que nós encontramos para o progresso individual, ou mesmo para o progresso de cada um de nós. Então, por que eu não realizo tudo que eu poderia realizar? E a resposta dos Espíritos é para a gente pensar. Ela dá, embora a resposta seja curtinha nessa primeira parte, tem uma segunda parte, mas embora ela seja curtinha, porque os homens ainda não estão preparados, nem dispostos a alcançar esse bem. O que nós queremos? Mudanças. Quem quer mudar? O que nós queremos? Que o bem seja implantado na terra. Quem quer arregaçar as mangas e implantar o bem na terra? Nós, via de regra, não são todos. Eu sei que isso não acontece com vocês. Nós, via de regra, somos tão preguiçosos que a gente ouve assim: então, é um mundo de provas e expiações. Ele vai se transformar num mundo de regeneração. E eu andei lendo, a gente só lê o que interessa, a gente só grava o que interessa. Eu andei lendo e vi que tem um monte de espíritos, aliás, um monte é muito feio. Tem uma pleiade de espíritos encarnando na Terra, espíritos muito adiantados e evoluídos, que vão impulsionar o progresso. Tá? Então a Terra vai deixar de ser um mundo de provas e expiações, vai ser um mundo de regeneração, porque estes espíritos estão encarnando e vão transformá-la. Isso! Então a Terra será deles, não nossa. Cadê o mérito? Não, sabe o que é? Não, é que eu vou junto, eu vou arrastar, puxado.
transformar o mundo será deles, não nosso. Eles podem funcionar como catalisadores, eles podem funcionar como impulsionadores, mas se eles fizerem o trabalho, nós seremos convidados a ser benfeitores espirituais no mundo de provas e expiações um pouquinho pior do que a Terra, para ajudar aqueles que lá ficaram. Ou seja, pode assar ninguém não, tá? Vai ser benfeitor, no mundo inferior. Mas se a gente parar para pensar, realmente a gente quer que o outro, o outro de novo, só que agora é um outro bom, né? A gente quer que o outro faça o serviço, a gente quer que o outro faça o mundo progredir. Não, porque nós ainda não estamos preparados, nós não estamos dispostos a alcançar todo esse bem que poderíamos ter, que poderíamos alcançar. No momento em que estivermos dispostos, significa que aquilo se tornou valor. Jesus, extremamente sábio, nos disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Tesouro é aquilo que eu valorizo, é aquilo que eu dou valor. Aonde estiverem os meus valores, aí estará o meu coração, aí estará o meu pensamento, aí eu estarei. Paremos para pensar quais são os nossos valores, e aí nós veremos onde estamos. A gente precisa de pontos, então, de ancoragem para sedimentar o conhecimento e transformá-lo em aprendizado. São os alicerces. Ou seja, eu progrido intelectualmente, consigo distinguir o bem do mal, e agora eu já sei que caminhos tenho que seguir. Aí eu tenho que me dispor a fazer o bem e não fazer mais o mal. Quando eu conseguir fazer isso, porque eu acredito nisso, eu sedimentei esse alicerce, eu sedimentei esse ponto de ancoragem, eu estou pronto para dar outro passo, apoiado nesse ponto de ancoragem anterior. Processo, eis a necessidade. Então, nós queremos ser felizes. Para sermos felizes, precisamos da vontade, mas a vontade precisa ser direcionada através de processos de persistência. Nós vamos ao longo do tempo evoluindo, avançando. Felicidade, vontade, processo. Tem coisa mais feliz do que esse gato tomando sol na janela? Está lá na dele. A hora que eu mirei para tirar a foto dele, parece que até fez pose, né? Ele ficou paradinho para tirar a foto dele. Então, assim, qual é a vontade dele? A vontade dele nesse momento ele não vai fazer nada, mas é a vontade dele. Felicidade, vontade, processo. É isso que nós temos que ter em foco para que nós possamos avançar. Mas como fica o nosso futuro então? Então tá bom, então eu preciso de tudo isso. Vamos pensar no futuro. A civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Questão 791 do Livro dos Espíritos, ele trata sobre civilização. Então, para que eu seja bom, para que eu me desenvolva moralmente, eu preciso antes me desenvolver intelectualmente. A gente vai ver a questão depois, a próxima, que vai falar exatamente isso. Mas aqui já fica muito claro. Sim, a civilização vai se depurar um dia. Um dia nós não teremos os males que nós conhecemos hoje. Quando isso acontecerá? Quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. É a inteligência que vai me dizer o que está certo, o que está errado. E eu ainda vou insistir no mal, muitas vezes, e vou perceber pela própria inteligência que isso não me faz bem. E aí eu vou agir, vou usar a vontade, mas eu não queria sentir isso, eu não queria sentir ódio, eu não queria sentir raiva, eu não queria sentir tudo isso. Mas eu não tenho como não sentir, eu me construí assim, eu me fiz assim até agora. Não, mas a partir de amanhã eu não vou mais sentir raiva nem ódio. Processo. Começa com a vontade,
um dia de cada vez. Como dizem os alcoólicos anônimos, eu não vou beber hoje. Porque dizer para um adicto, você não vai beber nunca mais tem um peso insuportável. Não beba hoje. Mas é duro fazer o bem. Faço o bem hoje. Mas amanhã, não sei. Faço o bem hoje. Procure hoje. Faz parte do nosso processo. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Não. Como nós já vimos na própria questão anterior, é sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, temos inteligência para construir armas, temos inteligência para matar o outro, mas não temos inteligência para amar o outro, para ajudar o outro, para transformar o mundo. Então, isso está no livro dos Espíritos, Marcha do Progresso. Ou seja, o progresso moral, ele é consequência do processo intelectual. Mas não consigo entender isso. Aí o Kardec vem em nosso socorro. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem então pode escolher. Às vezes nós achamos que estamos fazendo o bem e estamos fazendo o mal. Às vezes nós achamos que estamos ajudando e estamos sendo paternalistas. Às vezes o outro precisa do peixe para não morrer de fome, mas às vezes estamos dando peixe constantemente e não estamos ensinando a pescar. Então eu preciso compreender, e isso só vem com o tempo, isso só vem com a experiência. Mas, com o progresso intelectual, nós vamos percebendo que a gente vai compreendendo a necessidade de fazer o bem, não fazer o mal, e aí o livre-arbítrio vai possibilitar que nós possamos escolher, que é o finzinho, o restante da resposta. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, conforme a inteligência se desenvolve, não dá para eu continuar fazendo mal e dizer assim, eu não sabia. Eu não tinha ideia de que isso fosse prejudicar alguém. Eu não conhecia. Aí a responsabilidade fica maior. Então, como o progresso intelectual leva ao moral? Através desse conhecimento. Eu tendo conhecimento, eu tendo a vontade, eu tendo toda essa estrutura, conhecendo tudo isso, sabendo os processos que existem, eu começo hoje a trabalhar-me para que eu seja feliz. Que eu posso hoje para que eu seja feliz amanhã como espírito puro. Faz parte desse processo. O Espírito Emmanuel, eu já disse isso algumas vezes aqui, nos traz uma frase belíssima, dizendo que nós somos escravos do nosso passado. O que eu sou hoje foi o que eu me construí, foi o que eu me fiz. Eu não queria sentir raiva, eu não queria sentir ódio, eu não queria sentir essas coisas. Mas eu ainda sinto por quê? Porque eu não fiz o trabalho, eu não fiz o dever lá atrás, eu não me trabalhei lá atrás. Então eu sou escravo do meu passado, mas eu sou senhor do meu futuro. O meu futuro está nas minhas mãos hoje. Amanhã depende do que eu fizer hoje. Embora eu seja escravo de um lado, eu sou senhor do outro lado. A perversidade do homem é imensa, pelo menos do ponto de vista moral. Não parece que ele recua em vez de avançar? Engana-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois melhor compreende o que é mal e dia a dia vai corrigindo os abusos. Começamos a direcionar as nossas energias para a arte, por exemplo. Começamos a direcionar as nossas energias para a ciência, mas para produzir bem-estar aos outros. Ou seja, com o tempo nós vamos começando a perceber que a equação não se fecha se eu começo a usar somente a inteligência para fazer o mal. Com o tempo nós vamos compreendendo que nós temos que corrigir pelo menos os abusos. E aí, corrigindo os abusos, a gente começa a progredir. Aí a gente vai corrigindo as coisas menores, os males menores, até que nós tenhamos a certeza de que fazer o bem nos faz bem.
É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Se os Espíritos escreveram isso, é porque nós somos teimosos mesmo. Né? Não é preciso que o mal chegue ao excesso para que a gente faça o bem, para que a gente veja a necessidade de fazer o bem, para que se torne compreensível. Ah, a tragédia está acontecendo do outro lado do mundo. Ah, as tragédias estão acontecendo lá no Senhor. Agora, quando as coisas começam a aproximar de nós, a gente fala assim, opa, peraí, o que está acontecendo? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que transformar? Então, é preciso que o mal chegue ao excesso. Gente, não dá mais. Precisamos mudar, precisamos transformar-nos, para que a gente veja que é compreensível, que é necessário, a necessidade de fazer o bem. Isso acontece até no meio empresarial, né? Quando as empresas começam a tomar cuidado, por exemplo, com as horas e o trabalho do trabalho. Então, por quê? Porque ela começa a tomar processo na lei, por exemplo, ela começa a responder diversas coisas, ela começa a perceber que se ela explora por um lado, ela acaba tendo que pagar do outro lado. Muitas empresas começaram a perceber que algumas pessoas são contratadas e fazem uma revolução na empresa e depois vão embora. E o ônus fica para o próximo. E aí as pessoas começam a perceber que, opa, peraí, isso não funciona, isso não dá certo. Aí fica um problema, fica um passivo. O mal precisa muitas vezes chegar ao excesso para que a gente veja a compreensão de fazer o bem. Por que sinais se pode conhecer uma civilização completa? Quais seriam os sinais de uma civilização completa? Uma civilização que fosse, uma civilização que está em paz, que não precisa. Oi? Pela moral. Pela moral? O que vocês acham? Vocês estão com sono? Você tem uma batatinha chips para sortear aí? Oi? Alguém falou aqui? Na parte moral e a parte intelectual caminham juntos. Quando eu falo que o moral se mostrou e que aquela civilização moralmente está resolvida, é porque o intelectual já foi, porque o intelectual vai puxando, vai tornando a necessidade de compreender o bem. Ou seja, eu faço não porque me disseram, não por medo, eu faço por convicção. É diferente, tá? Fazer por medo ou fazer por preconceito. Quando eu ajo no bem pelo bem, aquilo já virou parte de mim, já introjetou. Então, a resposta dos Espíritos: reconhecê-la-eis, né? Como que eu reconheço uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Porque o intelectual já foi, o intelectual já puxou. Credes que estáis muito adiantados, porque fizesses grandes descobertas e invenções maravilhosas. Isso no século XIX, né? Hoje, no século XXI, a gente olha assim, não sabendo de nada, né? Não, mas agora, né, nós fizemos coisas maravilhosas. Então, essa frase vale para nós hoje. Credes que estáis muito adiantados, porque fizesses descobertas e invenções maravilhosas. Contudo, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que as desonram. Quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que só percorreram a primeira fase da civilização. Questão 793 de Livro dos Espíritos, civilização. E com esse slide a gente encerra a nossa apresentação dessa noite, apenas ficando para a gente pensar que progresso intelectual e moral realmente são os alicerces para a nossa evolução. E por que nós queremos evoluir? Para sermos felizes. Que ferramenta utilizar? A vontade. Mas de uma vez só? Não. Através de um processo. Foco nesse processo, foco num objetivo comum e progredindo paulatinamente até que cheguemos a sermos espíritos puros, espíritos perfeitos. Enquanto isso,
vamos sendo felizes da forma que é possível ser, contentando-nos com o necessário e com a consciência em paz, com a consciência tranquila. Isso aí.